Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós retomamos neste momento os trabalhos do 25º Encontro Nacional dos Senalbas. Antes de iniciarmos os trabalhos, apresentaremos agora o quarto e último bloco do movimento Gaúcho Sem Modéstia. Brincadeiras à parte, se tem coisa que o gaúcho preza é a sua fé, sempre respeitando a diversidade de culturas e crenças. O que veremos agora é uma pequena demonstração da espiritualidade do Gaudério com a Ave Maria do Peão. Reponte do sol que descamba, o dia se aproxima pro arremate. Pelos campos e nos matos da querência, o revoar da bicharada voltando aos ninhos. É hora de recolhimento. No rancho que há no interior de mim mesmo, eu, gaúcho de fé, me arrincono e medito. Despindo o poncho da vaidade e do orgulho, tiro o chapéu, apago o pito e me achego para uma prosa com o patrão maior. Na sua presença, meu sangue quente de farrapo se faz manso caudal. Entrego-lhe minha alma, afoita de alcançar lonjuras e abrir cancha em busca do destino. Renuncio minha chucra rebeldia e me faço doce de boca e macio de tranco para dizer: graças, patrão, por tudo que me deste, por esta querência, Senhor, que meus ancestrais regaram com seu sangue e que aprendi a amar desde piá. Pelos meus parceiros desta ronda da vida, sempre de prontidão para me amadrinharem na camperiada mais custosa, ou para matearem comigo na hora do sossego. Reparte com eles, patrão, esta fé que me deste e este orgulho pela minha querência. Ajuda, patrão, a manter acesa esta chama. Concede sempre ao gaúcho a força no braço e o tino para saber o que é correto. Dá-nos consciência para preservar a nossa cultura livre da invasão dos modismos. Conserva a essência e a beleza da nossa tradição. E agora, com licença, patrão, que vou aproveitar a olada para um dedo de prosa com Nossa Senhora. Ave Maria, primeira prenda do céu, contigo está o Senhor da estância grande. Tu és bendita entre todas as prendas, e bendito é o piá que trouxeste ao mundo, Jesus. Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, roga pela querência e pelos gaudérios que aqui moram, nesta hora e no instante da última cavalgada. Amém. Não preciso ser vidente para saber que o tempo passa e que o futuro é incerto para todos nós. A vida não para e não espera. A gente muda muito rápido. O cara que era ali atrás já não é mais o mesmo de agora.
e vai ser diferente até o fim desse comercial. E se tudo muda assim, o que não pode mudar é a sua certeza de fazer o melhor para a sua família. Já que você não pode parar o tempo, assegure um futuro com mais segurança e benefícios para quem você ama. Viva hoje, mas pense bem no amanhã. E depois desta rápida meditação proporcionada pelo nosso peão, teremos agora a quarta palestra do encontro com o tema Comunicação Assertiva para Negociações e Imagem Profissional. Nós convidamos para esta palestra a doutora Mara Belal. A doutora Mara Belal é fonoaudióloga, formada pela Escola Paulista de Medicina, EPM, especialização em distúrbios da comunicação humana pela EPM, pesquisadora associada à Michigan State University nos anos de 1983 e 86, mestre e doutora em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp, EPM, respectivamente em 84 e 86, pós-doutoramento em Audiology and Speech Sciences pela University of California, San Francisco, em 1989. É perita em identificação pela voz e membro da International Association for Identification, desde 1986. Orientadora credenciada em diversos cursos de pós-graduação, coordenadora didático-científica do curso de especialização em voz e diretora do Centro de Estudos da Voz, CEV. Consultora em estratégia e gestão de carreira, consultora independente em diversas empresas, com foco em comunicação humana. Professora de comunicação em negócios no IBMEC INSPER, São Paulo, atua em diversas áreas como atendimento clínico a indivíduos portadores de distúrbios na comunicação, consultoria e assessoria em comunicação em diversas modalidades. Com vocês, então, para a sua palestra, a doutora Mara Belal. Boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Essa palestra ela foi programada há diversos meses e ela começou com uma manhã com um bate-papo extremamente agradável com o senhor Romera, o senhor Ricardo Romera, lá na sede da Tribeca, com esse parceiro tão especial que hoje me traz de volta a Gramado, que é o senhor Maurício Cavichon. Combinei com o senhor Romera, de acordo com a necessidade de vocês, com o interesse em abordar dois aspectos extremamente importantes em termos de comunicação, porque a comunicação é um instrumento de vocês, do trabalho do sindicalista, dos líderes, e, acima de tudo, é um instrumento de sucesso na vida pessoal e na vida profissional. E selecionei abordar dois pontos importantes. Um ponto que é o processo de comunicação e o outro ponto que são os estilos de negociação. E fiquei feliz em saber que várias das esposas estão aqui presentes nessa comunicação, porque, às vezes, a negociação mais difícil é aquela que acontece em casa. Tá? E aqui está o meu marido também, que é o meu interlocutor mais difícil, que é com quem eu também tenho as maiores dificuldades de negociar, e que tem sido um desafio e um objeto de pesquisa constante nos últimos 20 anos da minha vida. Tá? Então, por que é que a comunicação nas organizações é tão importante? Por que é que a comunicação no trabalho dos Senalbas ela é crucial? Há várias razões para isso. E a primeira delas é porque nós estamos hoje vivendo uma era sofisticada de comunicação. A comunicação viaja, a informação da luz. E só nós dizíamos que a rádio peão ela era absolutamente importante nas organizações, o Twitter peão, o Facebook peão, e essa comunicação toda a eletrônica, ela faz um trabalho hoje que, se o gestor e o líder ele não sai à frente, ele é engolido pela quantidade de informação que, rapidamente, num piscar de olhos, hoje se dissemina. Então, a atualização da necessidade da comunicação ela é essencial.
Em segundo lugar, o grande público ele está mais sofisticado, as pessoas estão mais informadas e as pessoas estão céticas. E vocês que são líderes dos Senalbas sabem qual é a dificuldade de fazer com que os seus membros continuem associados e que novos membros entrem nos próprios Senalbas para que vocês possam representar e defender as diversas categorias profissionais do modo adequado. Em terceiro lugar, todo mundo quer uma embalagem bonita, todo mundo quer um pacote bonito. Quando a gente chega aqui e vê essa sinalização tão linda, tão individualizada, a camiseta do evento, o caderno de papel reciclado, quando a gente vê um crachá que tem sementinha de rúcula, esses são os pequenos detalhes que comprovam que nós temos que oferecer toda e qualquer informação num produto bonito. E qual é o produto bonito da informação? É a forma da comunicação. E, finalmente, as organizações se tornaram extremamente complexas. E fazer com que todos os colaboradores das organizações passem uma mensagem coerente, condizente e única é um desafio. E o desafio dos Senalbas é maior ainda, porque os Senalbas eles representam cultura, recreação, formação e assistência social. E como é que isso tudo pode ser passado numa única, condizente e consistente imagem de comunicação? Esse é o desafio de vocês. E eu sei que ontem vocês discutiram isso e encontraram o denominador comum, que é o fato de vocês representarem os profissionais de desenvolvimento e bem-estar humano. E a hora que isso estiver já está no DNA, mas a hora que vocês reconhecerem em cada célula de vocês que este é o DNA dos Senalbas, a comunicação vai ficar muito mais fácil. Porque o Senalba é uma organização extremamente complexa e, apesar de conhecer um pouquinho o trabalho de vocês e de ter sido ensinada pelo senhor Romera do que significava o encontro e a responsabilidade desta comunicação hoje, eu tive dificuldade para compreender exatamente quem o Senalba representava e como é que isso tudo poderia, junto, ter uma única mensagem. E vocês têm essa mensagem maravilhosa. Quer dizer, quem vocês representam, para quem vocês trabalham, vocês são a voz de quem? Isso é muito interessante. Quando nós falamos em processo de comunicação, Marion, eu vou pegar aquele outro, você traz para mim? Maravilha. Quando nós falamos em processo de comunicação, muito obrigada. Nós estamos falando da estrutura de comunicação, que é o fato de eu tornar comum uma informação e, acima de tudo, produzir uma resposta. O objetivo da comunicação não é simplesmente tornar um conhecimento comum, mas é fazer com que o outro responda a mim, é provocar uma resposta. Se eu não produzir uma resposta no outro, eu não tenho um resultado positivo de comunicação. Quando eu penso na comunicação pessoal, essa habilidade de produzir a comunicação, ela é preferencial em algumas pessoas. Então, nós brincamos, eu vou brincar até com um dos presentes, eu tive o prazer de conversar com 6 representantes dos Senalbas nesses meses de preparação. E a gente brinca e diz que baiano não nasce, né? A gente diz que baiano estreia, tá? E eu tive o prazer de bater um longo papo com o senhor Santa Rosa e de ver a habilidade de comunicação dele, porque realmente, do ponto de vista pessoal, algumas pessoas têm mais facilidade do que outras pessoas, mas comunicação é uma habilidade que responde ao treinamento. Se eu treino me comunicar, eu falo cada vez melhor. E nós vamos daqui a pouquinho discutir qual é hoje a questão da comunicação moderna. Quando eu falo em termos de empresa, de associação, sociedade, sindicato, é a estratégia que define a relação com todos os públicos de interesse. A comunicação no sindicato é qual é a estratégia que o sindicato escolheu
para falar com seus stakeholders, que é a palavra da moda, todos os públicos de interesse. E essa é a estratégia. Qual é a melhor estratégia? Para provocar uma resposta. Porque muitas vezes a resposta ela não é produzida, ela é provocada. Nós precisamos ir lá, cutucar, provocar e fazer com que o outro responda para que a gente comece a estabelecer uma negociação. Idealmente, na comunicação, um fala e o outro entende exatamente do jeito que foi falado. E nós sabemos que isso nunca acontece, quase nunca. Nós sabemos que um dos motivos mais interessantes, né, de briga de marido e mulher não é nem o que você disse, é o tom que você usou. O que eu disse não é nada demais, não, mas não é o que você disse, é o tom, é a forma como você falou. O processo de comunicação é muito difícil, que a gente realmente tenha certeza que alguém falou e o outro compreendeu. Então, idealmente, um fala e se o outro ouve, o outro escutou. Isso quase nunca quase nunca acontece. Esse processo é um processo de influência mútua. Quando eu escolho palavras para minha comunicação, eu já filtrei. Quando o outro ouve, o outro já filtrou. E a comunicação ela ocorre no meio de ruídos. Ruídos psicológicos, ruídos físicos, a minha agenda interna, o que eu acho que é importante passar para o outro, como eu filtro, só que eu estou assumindo automaticamente que o outro compreendeu. Então, trouxe um exemplo para ilustrar, que é um exemplo do House, que é um exemplo muito interessante, tá? E sobre uma paciente que tem asma. E que ela disse que ela não melhorou da asma com o medicamento dado. Olha só que interessante. É do House, daquela série de televisão. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Jerk. Quer dizer, é um exemplo maravilhoso, né? Eu tenho certeza que o outro entendeu a informação que eu dei, a orientação que eu dei. Agora, como é que eu quero que o outro entenda a orientação que eu dei, né, doutor Johan? Se 72% dos respondentes da pesquisa de vocês não sabem que são os Senalbas que asseguram a negociação salarial. Como eu posso me comunicar se o outro não sabe quem é que assegura a negociação salarial? Então, os dados da pesquisa de vocês, que vocês apresentaram ontem, são alarmantes, são assustadores e passam pelas dificuldades de comunicação com as pessoas que elegeram vocês para servi-los, para representá-los, tá? Uma comunicação bem-sucedida tem 4 aspectos principais que a gente percebe em menos de 3 minutos de comunicação, que é o estilo do falante, o domínio das regras de comunicação, a expressão de autoestima e a atitude de resolução de problemas. Resumindo esses 4 aspectos nós queremos que as pessoas sejam verdadeiras quando falam e que não imitem ninguém. Nós queremos que as pessoas respeitem as regras de comunicação, de respeito, de distância, de formalidade, de posição, de status. Nós queremos que as pessoas expressem a sua autoestima, porque nós gostamos de conversar com gente que é sucesso. Nós gostamos de conversar com pessoas que são bem-sucedidas no que fazem. E nós queremos que as pessoas mostrem atitude de resolução de problemas. Nós queremos que as pessoas reconheçam o passado, mas foquem no futuro e resolvam os problemas. Quais problemas? Todos. E esses 4 aspectos de uma comunicação bem-sucedida têm que aparecer nos primeiros 3 minutos, senão eu desligo e vou resolver as coisas da minha vida, porque o tempo hoje é muito escasso. Quando nós falamos no estilo natural do falante, existem 4 estilos
que nós podemos, de modo geral, dividir as pessoas. As pessoas, ou elas são agradáveis, amigáveis, analíticas ou reflexivas, expressivas ou narcisistas, e autoritárias ou controladoras. Nós nascemos com um determinado estilo que ele é reforçado pelo ambiente. Isso é baseado nas funções básicas de Jung, e todos nós temos um estilo secundário que nos ajuda. E as pessoas se relacionam, e eu vou explicar um pouquinho melhor como é que isso acontece. O que é que define o estilo de comunicação? O quanto eu sou assertivo e o quanto eu sou receptivo. O quanto eu vou atrás daquilo que eu preciso e o quanto eu considero que o outro precisa na minha comunicação e na minha negociação. Então, eu posso ser mais, menos, mais e menos. Isso define os estilos. Para ficar um pouquinho mais claro, quem é analítico é mais lógico, é mais sistemático e é mais prudente. Esta pessoa analítica, ela vive de dados, ela vive de informações, ela vive de números, e daqui a pouco nós temos um exemplo precioso que todos vocês conhecem. O contrário do analítico é o expressivo. É a pessoa que é assertiva, é receptiva, ela vai atrás do que ela quer e ela também vai atrás do que o outro deseja. Esta pessoa é entusiástica, persuasiva e espontânea. Então, se nós dermos um exemplo de analítico, pensando como um todo, nós podemos colocar aqui o governador Serra, que está em campanha, perdendo deslavadamente para prefeito do estado de São Paulo, para Celso Russomano. Serra é um grande político, conhecedor profundo de todos os temas, mas ele não consegue passar do analítico para dar aquela expressividade que é necessária. Se nós pegarmos um exemplo de um expressivo aqui, nós temos, por exemplo, o nosso ex-presidente Lula, que é uma pessoa que é persuasiva, entusiasmada e espontânea. Qual é o risco do espontâneo? É que, às vezes, ele diz coisas que ele não deveria ter dito. Tá? E, às vezes, paga um preço muito alto por isso. Nós temos as pessoas que são controladoras, que são os eficientes, os decisivos, os pragmáticos. Eles não podem ser profundamente receptivos à necessidade do outro, porque ele tem que controlar o ambiente, mas ele vai atrás do que ele busca. E nós temos os amigáveis, que são os cooperativos, os diplomáticos e os leais, que não são assertivos, mas são profundamente receptivos à necessidade do outro. E nós vamos ver alguns desses exemplos nessas situações. Eu sou expressiva, como perfil dominante, tenho orgulho da minha história, gosto que as pessoas saibam do que eu fiz, aonde eu colaborei, e o meu segundo é controladora. Tá? Então, eu adoro controlar a situação e acabo controlando a situação dos outros também. Tenho que me segurar para não mandar na vida dos outros, porque eu me pego, às vezes, comandando quantas vezes o outro tem que respirar. Tá? Isso não é conveniente. Né? Então, o senhor vê? Mas ele sobrevive, está bem, como o senhor pode ver, bem alimentado, bem cuidado. Né? Como dá para ver, está sobrevivendo bem, doutor Johan. Tá? Então, quero mostrar mas ele é profundamente controlador, é mais do que eu, doutor Johan. Eu quero mostrar alguns exemplos para vocês verem, e eu vou começar com um exemplo muito fácil sobre amigável e agradável. As pessoas amigáveis, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas são as pessoas que transitam entre os afetos e os desafetos, e elas transitam entre todas as diversas facções dos grupos e etc. Elas são importantíssimas. Qual é o risco do amigável? É virar papo de comadre e não evoluir. É eu ser amigo, do inimigo, do afeto, do desafeto e não deixar claro o meu posicionamento. Nós temos amigáveis que são extremamente bem decididos e que conseguem deixar claro o que eles querem, mostrando-se amigos de todos. E nós temos amigáveis que viram comadre. Tá? Então, vou dar um exemplo de duas amigáveis que viraram comadres. É um encontro da Hebe Camargo com a Xuxa. Tá? Xuxa, cidadã, prenda, né, gente? Prenda, Xuxa, prenda. Chama Hebe Camargo
para a cerimônia que comemora os 50 anos da televisão brasileira. A negociação para a Hebe Camargo ser liberada pelo SBT, ela ainda estava no SBT, durou quase 3 meses, porque Silvio Santos não queria liberá-la. Depois de uma longa negociação, Silvio Santos liberou. Hebe Camargo foi à Rede Globo, e quando chegou lá, uma amigável com a outra amigável, ficaram, queridinha, que lindo, que emocionante, que não é... E os 2 minutos de entrevista que haviam sido concedidos não serviram para nada. Em vez de aproveitar a Hebe Camargo, que é a história viva da televisão brasileira, que esteve na primeira transmissão, no início da televisão, que fizesse uma pergunta básica, que é, Hebe, você previu que aquilo daria nisso? No que a televisão brasileira mudou o Brasil, mudou o mundo? Não precisava ser uma pergunta muito sofisticada. Alguma coisa simples que pudesse levar uma mensagem para o auditório se revelou num papo que não leva a nada. E eu vou passar esse exemplo para vocês. Tá? Então, nós temos aqui Xuxa no seu programa, ainda loira, né? Recebendo Hebe Camargo. Tá? Vocês vão ver como as amigáveis elas se comunicam de modo especular. Hebe Camargo. Pedimos aplausos, porque o amigável não aceita a rejeição, né? Então, peço para aplaudir bastante. As amigáveis andam de mão dada, sempre. Que lindo, que maravilhoso, que gracinha. É bastante tempo para aplaudir, porque o amigável precisa do aplauso e do reconhecimento. Receba todo o nosso carinho de todos aqui da Rede Globo, especialmente nesse programa TV Anos 50, porque é uma honra tê-la aqui no nosso sofá. O sofá. A honra é minha, viu, Xuxa? Eu sou realmente super emocionada de estar aqui. Super emocionada. Para festejar, né, 50 anos, a TV Anos 50. Tem muito que se falar sobre a televisão, o início da televisão, o privilégio de estar aqui e o privilégio de ter ido até o cais lá em Santos com Assis Chateaubriand, com Dermeval Costa Lima, Walter Forster, Homero Silva. Eu quero que vocês olhem na expressão da Xuxa. A expressão amigável de é a minha ídola, Hebe Camargo aqui. Né? Que é aquela coisa de reconhecer, de gostar e de deixar claro para o outro que ele é bem-vindo e é assim. Eram nomes que muitos de vocês não devem nem lembrar, nem conhecer. Hoje, essa magia da televisão, Tu deve ter muita história para contar, Tu né? tem, nossa, tem muita história. A minha pra vida contar, é né? uma vida cheia de coisas, de momentos que nem eu mesmo acreditava. Quer dizer, no começo eu era extremamente bobinha, agora sou um pouco menos. Eu sou um pouco menos, já sou mais espertinha. Mas fazia muita besteira. Conta pra gente uma besteira que tu fez, assim. Conta pra gente uma besteira que tu fez assim. Então, o que que ficou? Ficou um papo de amiga, ficou um papo de comadre. Não ficou a celebração dos 50 anos da televisão brasileira. Esse é o risco. Besteira? É alguma coisa. Ou que alguém besteirão. fez. Então, foi um besteirão. Mas eu também não tive muita culpa, viu? Eu sei que não tinha. O doutor Euríclides Zerbini, que era a maior sumidade em cirurgia do coração aqui, nossa, no Brasil, foi ao nosso programa. E, simultaneamente, o Aguinaldo Raiol lançando um disco onde tinha a batida do coração do Aguinaldo. A produção juntou os dois, como se o doutor Zerbini tivesse feito a gravação da batida do coração. E a boboca aqui, doutor Zerbini, que coisa linda que o senhor conseguiu, a batida do coração do Aguinaldo Raiol, que lindo disco. E ele, seríssimo, né? Ele era uma sumidade. Aí, acabou o programa, no dia seguinte, pá, a secretária dele queria me processar, porque ela achou um desaforo, não, um desrespeito, eu ter feito aquilo, mas eu fui meio inocente mesmo. Eu era muito bobinha. E acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Quer dizer, 3 meses de negociação para esse papo de comadre. Tá? Então, esse é o risco se eu estou dentro do estilo profundamente amigável, eu não consigo ver o que é que eu vou fazer para tirar o máximo daquela situação. Tá?
Vou dar um exemplo de um analítico, e nós vamos usar como analítico Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor foi cineasta, hoje é cronista, hoje é um grande crítico de vários governos. Ele é extremamente analítico, então ele fala, é isso, é isso, é isso, é isso. Porque o analítico ele precisa do quê? Dados, números, porcentagens, listas de situação. O analítico fala em itens, cheio de bullets, mas no final ele diz o que ele pensa. É um analítico bem resolvido, é um analítico que termina a sua comunicação com expressividade. Então, eu quero que vocês vejam, em 1 minuto, na metade do tempo de Hebe Camargo e Xuxa, como Arnaldo Jabor conseguiu passar a sua informação e a mensagem e deixar claro o petróleo move o mundo, opinião. Faz o Bush atacar o Iraque, cria o Osama, arma o Chaves. O petróleo é energia e morte para a vida, berço e túmulo. Nos dá conforto e nos envenena. Achávamos que o mundo acabaria em guerra nuclear. Pode acabar sufocado e derretido. E diante dessa tragédia, como reagimos? Muitos pensam, é exagero desses ecologistas chatos. Ah, eu não acredito, a ciência vai achar uma solução. Ou então o contrário, esses cientistas são os idiotas, é mentira. Ou então, temos de cuidar do presente, o futuro a Deus pertence. Não podemos parar a produção e causar desemprego. Ou então, eu não quero nem saber, sabe o que mais? Dane-se, até lá eu já morri. É isso. E o tragicômico é que nos referimos aos problemas ambientais como sendo uma ameaça à natureza. Que nada. A natureza não está nem aí. Já morreu dinossauro, já houve idade do gelo, chuva de asteroide, e a natureza continua numa boa. Quem vai acabar é a raça humana. A natureza está pouco se lixando para nós. Ok. Então, ele deixa claro qual é a mensagem dele, ele mostra, ele faz uma apresentação panorâmica da situação, mas ele deixa claro o que ele pensa. Então, ele é um analítico. Vamos a um exemplo de uma controladora bem conhecida, que é a nossa presidenta Dilma. O doutor Johan já começou a rir, quer dizer, ele já percebeu quem era o exemplo que eu ia trazer. E o exemplo que eu vou tocar da Dilma é, antes dela ser presidente, ainda ministra da Casa Civil, ela foi fazer um omelete no programa da Luciana Gimenez, tá? Que foi um desastre. Então, o senhor imagina, doutor Johan, para uma controladora fazer um omelete que dá errado. É dramático, né? Então, primeiro ela vai no programa da Luciana Gimenez. Luciana Gimenez é amigável, de estilo de comunicação. Começa a fazer o omelete, atenção, ela começa a fazer o omelete fritando tomates. Senhoras presentes e gourmets presentes. Quando é que a gente começa a fazer omelete fritando tomate? Nunca. Solta um monte de água, aí ela joga os ovos. O que acontece? Vira uma gororoba, né? Vira ovo mexido. Ela fica tão nervosa, controladora. Primeiro, ela já tinha ofendido a colher que não era de pau, já tinha ofendido a frigideira que não era de tefal. Fica brava, ela vira e fala assim, na verdade, o que eu queria fazer, ela queria falar ovos mexidos, mas no nervoso saiu ovos mexicanos. E aí, logo em seguida, ela corrige e fala mexidos. O que a amigável de plantão ao lado fala? Ah, mas era isso mesmo que eu queria comer, ovo mexido, não queria omelete. Claro, porque a amigável vai tentar contemplar todo mundo do outro lado. Então, nós vamos ver esse exemplo maravilhoso de Dilma com Luciana Gimenez, ainda como ministra da Casa Civil, tá? Um exemplo didático, quase que feito aposta para eu trazer aqui no 25º Encontro dos Senaubas, tá? Colher de pau, pode trazer a colher de pau. Aham, tá ela segurando essa colher. Ela aqui. É de pau, a colher aqui, Berna, não é de pau não. É de pau não. Eu também vi, você não é de pau não, tô ligado. Verifica-se que a colher não é de pau. Verifica-se que a colher não é de pau. Nem Gaudério fala, verifica-se que a colher não é de pau. Quer dizer, como sai, verifica-se que a colher não é de pau, tá? Então, primeira coisa crítica à colher. Vamos ver. Muito obrigada, ministra. Eu já tinha visto, inclusive. Você detectou uma característica desse mundo moderno que tem essas colheres que não é de pau. Mas tem a função da colher de pau. Mas você sabe que eu prefiro a coisa mais tipo de pau mesmo. Prefiro o tipo de pau. Eu preferiria a de pau. Peraí, calma. Agora que é o momento
Dramático, calma. Agora a gente tem que pegar e ajudar ele. Como é que nós Ajudar vamos ele, ajudar? o omelete. Nós vamos espalhar ele bonitinho para ele ficar mais homogêneo. Dá pra não ficar fininho de um lado. Pra fazer pra virar e não quebrar esse pagamento. Só a gente esperando. E também rezando, porque... Pode não dar certo. Pode. Se não der, você faz o seguinte, você ajeita, porque o omelete você pode ajeitar. Isso que eu queria te perguntar, sendo chefe da Casa Civil, mulher, que a gente é mais, vamos dizer assim, né, maleável, você acha que tem uma hora que é melhor esperar tudo acalmar pra você dar jeito? Não, você sempre tem de dar jeito. Vai ter que esperar acalmar, né? Pra não queimar, hein? Agora é um negócio Agora sério. eu tô com medo. E agora? Não, pelo amor. É porque eu não consigo, eu não controlo a panela, né? Eu não controlo a panela, né? Olha a frase que escapa, né? Eu não controlo a panela, né? Ela acabou de dizer que você sempre tem que dar jeito, tá? Eu não controlo a panela, né? Tô com medo. Tô achando que nós vamos fazer ovos mexicanos, mexidos. Você sabe que era o que eu queria de verdade. Eu pedi, eu acho que vai virar algo mexido, né? Não tem como, você não tem. A gente não tem muita... Não, essa panela aqui não vai dar certo, não. Essa panela aqui não vai dar certo, não. Quer dizer, o problema não é a cozinheira, é a panela. Alguns meses depois, a Ana Maria Braga chamou-a na Globo para fazer omelete. O que aconteceu? Ela não conseguiu fazer pela segunda vez. Tá? Pela segunda vez não conseguiu fazer o omelete. É o controlador, e o controlador fica muito bravo quando ele não consegue controlar a situação. O que é interessante é quando a gente vê esses estilos, então nós temos um Luciano Huck, que é um amigável, um Collor, que é um controlador e um expressivo, uma Marília Gabriela, que é uma controladora, uma Ana Maria Braga, que é uma amigável. Então, quando nós temos um Silvio Santos que é flex, já vamos comentar já sobre isso já, quando nós vemos esse exemplo dos estilos sociais, é muito interessante porque todos chegam nas posições altas das organizações. Quem sofre mais para chegar é o amigável. Porque, como ele é amigo de todo mundo, ele faz essa articulação no campo, no meio, de modo tão bem feito, as pessoas falam, não, é melhor você continuar como coordenador nessa articulação do meio, porque ninguém faz o que você consegue fazer. Então, esse é o que mais sofre para chegar no ponto mais alto da organização. Mas ele é o mais útil para manter uma organização coesa, porque ele consegue fazer todo esse jogo. Tá? É muito interessante, porque quando nós estamos numa situação normal, a gente percebe o estilo. Mas, quando nós estamos sob estresse, fica caricato. E aí a gente dá risada, né? Numa Dilma fala, verifica-se que não é de pau, o que eu queria mesmo era ovos mexicanos mexidos, e assim por diante. Isso não acontece só na televisão, isso acontece no dia a dia. Tá? Isso acontece também no mundo corporativo, no mundo empresarial. Então, trouxe alguns exemplos pequenos de empresários falando sobre os seus negócios, sobre as suas empresas, para a gente poder avaliar. E o primeiro empresário que eu vou tocar é o Luiz Seabra, que é o fundador, um dos donos da Natura. Tá? Então, vamos lembrar, o que é que a Natura vende? Creminho, batom, fragrância. E ele fala da Natura como se ele vendesse a missão brasileira de ser o país do futuro. Tá? Então, vamos ver, ele é um expressivo. O segundo nome que a gente reconhece expressivo é chamá-lo de vaidoso. E fica muito claro como ele fala da Natura e dele, misturando as duas perspectivas de compreender o mundo. Eu sou Luiz Seabra, a pessoa que a vida escolheu, em 1969, para ter o privilégio de fundar esta empresa. Eu nem imaginava que na minha vida a aventura como empresário estava sendo, de certa forma, ampliada, magnificamente, belíssimamente, com uma outra aventura. A aventura de ser o primeiro consultor da Natura. Ok. Então, ele é assertivo, ele fala o que ele quer falar, ele diz que ele é o primeiro consultor da Natura, porque depois ele vai falar o que são os outros, os consultores da Natura, mas ele é a pessoa que a vida escolheu para esta missão. Então, este é um exemplo do expressivo. Assim, um exemplo assim, de livro, que nem que a gente tivesse um ator ensaiado, a gente conseguiria ter um exemplo tão bom. Vamos pegar um exemplo de controlador, Abílio Diniz. Tão controlador e tão centrado em si mesmo, que jamais achou que o sócio minoritário o calcinou
conseguiria estragar a negociação dele com o Carrefour, que ficou conhecida como negociação Carrepão. Porque o Cassino era um sócio minoritário. Para que eu vou dar atenção para o mais fraco? Para que eu vou dar atenção para o minoritário? De jeito nenhum. Os dois grandes vão negociar. E o que aconteceu? Cassino entrou de tal forma nesta negociação que não somente desmanchou a negociação, como também hoje o Abílio Diniz não ocupa assento nem mais no corpo consultivo do Pão de Açúcar. O que é muito triste, porque é um homem que tem uma experiência maravilhosa na liderança deste grupo, tá? Mas que não soube negociar de modo adequado. O que nós vamos ver aqui é Abílio Diniz deixando claro por que ele é claro nas suas exposições, porque ele gosta de mandar uma vez só. Diz que ele é tão controlador, tão controlador, tão controlador, que em São Paulo, quando ele dirige, ele não dá seta para a direita e para a esquerda, porque ninguém tem que saber para onde ele vai virar, só ele. Tá? Ele sabendo é suficiente. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo de Abílio Diniz para ver mais um controlador se comunicando. O que eu quero no meu relacionamento com as pessoas, eu como empresário, no meu trabalho, nas coisas que eu falo com as outras pessoas? É importante deixar claro os meus pensamentos, as minhas ideias, o que eu pretendo fazer e o que eu não pretendo fazer. Quanto mais claro eu me colocar, mais eu estou evitando discussões, polêmicas, necessidade de compreender bem aquilo que eu estou pensando. Os controladores chegam muito fácil no topo das organizações, porque eles controlam tudo, eles sabem tudo. E eles têm um grande conhecimento. Eles sabem as senhas do computador, a chave do banheiro, o pó do cafezinho, quem é que abre, quem é que fecha, quem conhece, quem não conhece, porque eles têm o controle de todas as etapas da situação. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, que é Márcio Ucci, das Alpargatas, São Paulo. E é bastante interessante, ele é o CEO das Alpargatas, porque ele deixa muito claro... Na verdade, a Alpargatas tem um conjunto... Ele deixa muito claro quantas alpargatas ele quer vender. Ele quer vender 6, ele quer calçar 6 bilhões de pés, ele quer vender 12 bilhões de alpargatas, porque há 6 bilhões de pessoas no mundo. E ele também fala da sua empresa com vaidade daquilo que ele faz, mas é uma vaidade diferente da do Luiz Seabra da Natura, porque o Luiz Seabra fala dele mesmo. E ele aqui fala do quê? Ele fala do produto, do que ele representa e de qual é a estratégia para conseguir essa negociação e esse posicionamento no mercado internacional. Junto de produtos que nos permite ousar e dizer que nós queremos calçar todos os pés que existem no mundo. Então, considerando aproximadamente 6 bilhões de habitantes, serão 12 bilhões de pés. E por que acho que é possível? Acho que é possível porque a gente tem uma estratégia claramente vocacionada para tornar a Alpargatas uma companhia global, a partir do Brasil nos transformarmos numa companhia global. Já demos alguns passos nesse sentido, seja adquirindo empresas fora do Brasil, seja abrindo as nossas operações próprias fora do Brasil também. Além disso, onde nós não operamos por nós mesmos, nós temos contratos com distribuidores, hoje em torno de 70 países nós já estamos presentes. Então, ele tem orgulho do negócio dele? Claro que ele tem. Ele tem uma meta? Também tem. Ele tem as estratégias, ele tem todos os dados. Ele é um analítico, ele respira dados, ele vive dados. E agora vamos pegar um exemplo, Luísa Trajano, dos Magazines Luiza, que é uma amigável e uma agradável. Então, que vai dizer o que acontece nos Magazines Luiza, como eles respeitam a religião de todo mundo, pode fazer a prece, toca toda segunda-feira às 7:45, canta o hino do Brasil, hino do Magazine Luiza, só está faltando cantar o hino do índio. Quer dizer, o que eles fazem, como é que ela lida com a empresa, que é uma agradável e amigável. E, como segundo estilo, controladora. Ela é profundamente controladora, mas a imagem que ela mostra ao público é agradável. As empresas não poderiam crescer, ser feliz e trazer consigo uma competição saudável? Então, é muito como missão de vida mesmo, acreditar que nós somos capazes de transformar, que o ser humano é capaz de mudar. Então, de repente, você vê a empresa parada aqui para, de acordo com a sua religião, fazer uma oração. Toda segunda-feira, há mais de 15 anos, a gente canta o hino da empresa, o hino nacional, em qualquer lugar que você for, às 7:45, reza. Então, o que a gente vê é que
Todos eles chegam em posição de destaque, mas cada um com estilo específico. E agora eu quero dar o pulo do gato, que é Silvio Santos. Porque Silvio Santos é flex, né? Ele quer o que o outro precisa. Então, com as colegas do auditório, ele é o quê? Ele é as colegas de trabalho. Em relação às outras redes, ele é simplesmente um analítico e se posiciona de modo analítico. Quando ele escolhe a programação, ele é um controlador. Ele tira a programação, muda de horário, todo mundo fica bravo, tira alguém de um dia, põe no outro. E ele mostra como ele consegue transitar de um estilo por outro com muita propriedade. Então, vocês vão ver Silvio Santos numa situação bastante... E como ele é expressivo, né? Porque ele conta da vida dele, conta das filhas, da esposa. O expressivo sempre conta alguma coisa da sua história. O expressivo sempre diz de onde ele veio e o que ele faz naquela situação. Então, vocês vão ver Silvio Santos relaxado no Jequitimar, no hotel, no Guarujá, com shorts cor rosa Barbie indescritível, tá? Uma camisa Tony Bahamas que só gringo de Miami usa, conversando com os funcionários da empresa, foram selecionados colaboradores da empresa para fazerem perguntas ao Silvio Santos. Então, eu quero que vocês observem bem como o Silvio Santos, no seu estilo flex, transita de uma situação para outra situação. E assim mesmo, descontraído, Silvio Santos falou para quem estava ali. Nós de televisão estamos vendo que, por mais que a Record queira se aproximar da Globo, em todos esses anos ela não passou de 11 pontos. Analítico. E, ultimamente, ela tem caído para 10, para 9, para 8 pontos, o que significa que o público dificilmente vai deixar a Globo. A Globo é um muro e ultrapassar este muro a gente só consegue de vez em quando. É claro que se você tem um jogo de futebol entre o Corinthians e o São Paulo na Bandeirantes, pode dar 30, 40 pontos, mas no dia seguinte as pessoas voltam para a Globo. Enfim, a gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível. É impossível. Expressivo. Alguns segredos do Silvio Santos, empresário, para nós, para mim, Gerson. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Controlador. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Expressivo. Todas as coisas têm que ser lutadas. Expressivo. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam. Se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. E rindo, porque foi exatamente nesta semana que havia estourado o escândalo do Banco Pan-Americano, tá? Então, vocês vejam como ele transita no flex de acordo com o que interessa a comunicação dele, embora o seu estilo básico seja o estilo expressivo. Evidentemente, isso não acontece só com as pessoas que têm uma imagem pública, mas acontece em todas as instâncias. E o sindicalismo brasileiro também tem alguns exemplos bastante interessantes.
Então, peguei um exemplo do Lula, embora nós pudermos falar... A gente pode fazer uma palestra inteira só sobre Lula e a comunicação, né? E esse é um exemplo de Lula na greve do ABC, de 1979, que é um documentário muito interessante, mas o exemplo específico que eu quero colocar é como Lula está se comunicando e como era esta comunicação nesta fase do Brasil, onde ninguém ouvia o trabalhador, ou não existia uma abertura para uma negociação verdadeira de troca de interesses. Então, eu quero que vocês vejam como é feita essa comunicação, que é um estilo que ele continuou levando para o resto da vida, com pequenas mudanças. O que está havendo, na verdade, e isso eu quero deixar claro aqui, é que os empregadores não querem negociar com os metalúrgicos de São Bernardo, Santo André e São Caetano. Exatamente porque é onde está a maior convulsão trabalhista brasileira. E é onde está o exemplo da greve de 1978. Então, o que nós vemos aqui é uma pessoa extremamente confortável nesta posição difícil, dizendo que não há abertura para negociação. Hoje é impensável se acreditar que não existe abertura. Hoje existe negociação para tudo. Se ela é boa ou se ela é ruim, é um outro departamento. Mas hoje existe uma abertura de negociação e a luta muito grande se deve ao trabalho dos sindicalistas. Então, nós vemos uma pessoa aqui num extremo conforto, expressando uma comunicação que é do seu estilo absolutamente expressivo, e nós vamos ver o interventor sentado na cadeira do Lula, desconfortável, tentando fazer uma comunicação que ele não consegue expressar o seu estilo, porque ele está absolutamente acuado nesta situação. Senhor Guaraci Horta, interventor no Sindicato de São Bernardo. Como está agora a situação no sindicato? Está normal, como o senhor está observando, entendeu? Nós estamos aqui conversando, o pessoal trabalhando. Eu acredito que a coisa agora já se normalizou. Como a situação está normal? Estamos aqui conversando e os outros trabalhando. Quer dizer, hoje ninguém diz uma coisa dessa, está normal, porque hoje é impossível acreditar que esteja normal. Olha como segue, é muito interessante. E a greve? Bom, esse movimento eu desconheço. Este movimento eu desconheço. É como eu estou dizendo, senhor, a minha parte é administrativa, entendeu? Mas a força do sindicato não estava no seu poder de mobilização? Não, porque é o seguinte, aqui é uma casa do associado, entendeu? E o associado, naturalmente, ele vai continuar procurando a casa dele, que aqui ele recebe assistência médica gratuita, entendeu? E recebe orientação trabalhista. Como se sente no lugar do Lula? São cavacos do ofício, né? Estamos aqui cumprindo uma missão, como o senhor deve saber, já foi até inclusive divulgado pela imprensa o ato do ministro. E aqui estamos para corresponder à confiança que ele nos depositou. São cavacos do ofício, né? Extremamente interessante como esta comunicação mudou. E como hoje a base da negociação é outra. E eu me autorizei pegar um videozinho da internet, tá? De uma pessoa que todos conhecem, né? Que é o senhor Antônio Johan, fazendo o quê? Convidando vocês para virem para Gramado. Tá? Então, vamos observar o que o seu Antônio faz na comunicação dele, quando ele tenta atingir as pessoas para virem a esse belo evento em Gramado. É uma coisa muito interessante. Tá? O Senalba do Estado do Rio Grande do Sul, depois de 18 anos, sediará o 25º Encontro Nacional dos Senalbas. E por essa razão estamos convidando todos os senalbas do país para que venham participar. Porque
é objetivo nosso de que este encontro seja um verdadeiro reencontro para qualificar e aperfeiçoar os dirigentes sindicais. E, para tanto, procuramos, selecionamos e já estão confirmados palestrantes, conferencistas de altíssimo nível, conforme poderão verificar no campo específico no site do Senalba RS. Queremos que esse evento, ao mesmo tempo que será realizado na belíssima Serra Gaúcha, seja uma oportunidade também de conhecer esta beleza. Será no mês de setembro, já na primavera, quando o frio mais rigoroso terá passado. Portanto, venham, inscrevam-se e venham participar do 25º Encontro Nacional dos Senalbas. É um exemplo de um falante analítico. Ele traz uma série de razões pelas quais nós deveríamos estar aqui hoje. Nós viemos, não é verdade? Nós viemos. E eu fiquei sabendo, ele é tão analítico, evidentemente expressivo, ele conta a história, ele deixa claro que são 18 anos que o Rio Grande do Sul não tem a chance de sediar esse encontro. Ele é orgulhoso da história dele, dá todas as análises, né? E para essa análise ser bem pautada, eu sei que ele pediu que fosse feito um estudo dos últimos 5 anos e da incidência de chuva na região. E chegaram, é verdade ou não é verdade? Romera, senhor Romera, é verdade ou não é verdade? E chegaram à conclusão que agosto era o mês que mais chovia. Nunca houve calor igual neste agosto no Rio Grande do Sul, com seca, chuva nenhuma. Setembro, alaga, inunda, afoga a gente. Antes de ontem em São Paulo, eu só olhava as imagens e eu falava assim, seu Johan deve estar desesperado com essa chuva. Porque para quem é tão analítico e controlador e quer oferecer o que o melhor eu tenho, e aí eu tenho o que aconteceu no início dessa semana, quer dizer, isso vira um desespero. Mas é um exemplo maravilhoso de uma outra comunicação de sindicalista, que é uma comunicação da análise, que é uma comunicação dos fatos, dos números, dos dados. E é claro que a pessoa que é esperta, ela tem na sua equipe estilos complementares. Então, a gente tem um estilo totalmente complementar de quem é analítico e como o senhor Johan, e aqui nós temos o senhor Romera, que não é à toa que trabalha com as comunicações do Senalba. Então, ele veio conversar comigo, ele deixou muito claro que eles tinham uma certa desconfiança de mulheres fazendo palestras, né, nos encontros do Senalba, que eles não sabiam se era exatamente um bom negócio ou não, se ia dar certo essa questão de comunicação ou não. Me contou dados interessantíssimos, conversamos sobre os sindicalistas, me fez lista de nomes, Rigoto, isso e aquilo, para eu pesquisar, para eu poder entender, me deu dados. Foi um papo ótimo, mas deixou muito claro, porque é um analítico que é expressivo, o que ele pretendia de mim. Tá? Muito claro o que ele esperava desta apresentação, né? Cheguei ontem à noite, quer dizer, um dos controladores de plantão pediu para o Maurício ligar e falar assim, não venha no dia, porque se atrasar vai dar confusão, venha no dia anterior, eu obedeço. Falei, tudo bem, cancelei minhas coisas, vim ontem à noite para cá, e hoje de manhã desci para tomar café bem cedinho, estou tomando café e vejo um sorriso de orelha a orelha atravessar a sala de café correndo e vira e fala assim, como vai a senhora? Quem era? O amigável de plantão, Romera, tá? Mas que prazer, mas tão feliz de me receber, tão feliz, e me fez sentir tão bem-vinda às 8 da manhã, e este papel do amigável é excepcional. Aí eu falei assim, Romera, vamos ver se dá tudo certo, né? Porque auditório é difícil. Falar com os dirigentes dos Senalbas, e como amigável acalmos, ele fala assim, vai dar tudo certo, eu tenho certeza, a senhora fique tranquila. Quer dizer, hoje eu tive o aconchego e quem me acalmando? Seu Romera. Tá? Porque esse é um papel essencial de quem está aí. Tá?
E, evidentemente, que a gente tem que ter os controladores de plantão. E a controladora da manhã foi a querida colaboradora da Tribeca, que é a Daniele, que é responsável por esse evento. Porque, além de ligar, de plotar, onde está a sua apresentação? Então, Daniele, o que aconteceu ontem? Quais foram os dados mais importantes? Aí, Daniela me mostra todas as pesquisas e me dá as informações. Vamos revisar. A senhora quer revisar os slides? Quero. Daniela revisa os slides comigo, vê se está tudo linkado, porque tem que ter um controlador junto. Então, é muito bonito quando a gente vê um amigável recebendo, um controlador tendo a certeza de que está tudo ok, e um analítico deixando claro por que as coisas acontecem dessa forma. Tá? Isto é o bonito. E é bonito que cada um exerça o seu estilo, sem imitar o estilo do outro. Porque aí não dá certo, fica falso. É como um político em campanha, né? A gente ouve e fala, não acredito em nada disso. Tá? Qual é a vantagem de ser amigável? É a simpatia. Quem é amigável é simpático, logo de cara. Qual é a necessidade? É a aceitação. O amigável quer ser aceito e deixar claro para o outro que ele vai se sentir aceito. Então, se o amigável acha que você não gosta dele, ele fica desesperado. Desesperado. Se vocês esqueceram de convidar o amigável para uma festa, para uma confraternização, ele entra em parafuso, porque ele foi excluído do grupo. Porque o oxigênio dele é a aceitação. E qual é o principal custo? É que se ele é muito amigável e não deixa claro o que ele pensa, o que não é o caso do seu Romero, ele deixa muito claro o que ele pensa, o que ele quer. Mas se ele não deixa claro o que ele pensa, ele é visto como ingênuo demais, como bonzinho demais. É Xuxa, é Hebe, etc. Quando a Hebe foi para a Rede TV, no seu primeiro programa, ela convidou Dilma e Serra. Serra havia acabado de perder a eleição para a presidência. E ela ficava assim, ai, presidenta Dilma, que gracinha, ai, governador Serra, que gracinha, ai, presidente... Que o Serra se incomodou tanto que levantou e foi embora do meio do jantar. Este é o problema de ser um amigável que não tem uma habilidade de deixar claro o que pensa. Quando eu sou analítico, como, por exemplo, o Dr. Johan, a principal vantagem é o conhecimento, ele tem dados. Então, o analítico sabe das coisas, tem número, tem dado, tem porcentagem. Qual é a desvantagem dele? A desvantagem é que ele pode ser percebido como sabe tudo ou detalhista, ou às vezes a pessoa fala assim, vamos perguntar para o fulano? Não, é melhor não perguntar, vamos olhar no Google que é mais rápido, porque ele vai querer dar uma aula. Tá? Porque uma conversa com o analítico nunca é 1 minuto, sempre é uma meia hora. Porque qual é a palavra preferida do analítico quando você faz uma pergunta? É depende. Ele começa a resposta com depende e expõe o panorama. E, às vezes, a gente só quer uma solução rápida. Né? No terceiro estilo, que é o controlador, qual é a vantagem do controlador? É poder. E qual é o oxigênio do controlador? É ascendência. Ele quer deixar muito claro quem é que está em cima, quem é que está embaixo, quem é que manda, qual é a hierarquia. Então, como é que a gente conversa com o controlador? A gente chega para ele e fala assim, como é que o senhor ou a senhora gostariam que eu fizesse? Porque o controlador vira e fala assim, faz do jeito que você quer. E aí você fala assim, tá bom, mas se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar. Este é o controlador. Este é o controlador. Tá? Eu entrego para ele o poder, porque ele devolve. Ele tem prazer em devolver. Ele fala assim, confio tanto que deixei, mas sei que a qualquer problema ele irá falar comigo. E, finalmente, o expressivo. Qual é a vantagem de ser expressivo? É a autoestima. Porque o expressivo ele é visto como uma pessoa de sucesso. É Silvio Santos, é Collor, é Lula. Qual é a necessidade do expressivo? É o reconhecimento. Ele entra no lugar e as pessoas não sabem quem ele entra em desespero. Então, ele já chega se apresentando. Né? E qual é o custo? É ser percebido como superior ou como vaidoso demais. Então, tudo tem custo, tudo tem ônus. E o mais importante é poder ser flex. Então, este é o primeiro item nosso de uma comunicação bem-sucedida. Agora, eu quero comentar com vocês o que aconteceu quando eu conversei com os líderes de Senalba. Então, como eu disse já hoje para vocês, eu conversei com um baiano que não nasceu, estreou, né? Que é o senhor Santa Rosa. E o senhor Santa Rosa, quando eu liguei para ele, falei, senhor Santa Rosa, eu preciso de 3 a 5 minutinhos. A resposta dele foi, como um bom expressivo, lhe dou 10, lhe dou 20 minutos. Olha que coisa maravilhosa. Não foi, seu Santa Rosa, né? E ele está ali. Lhe dou 10, lhe dou 20 minutos, tá? E foi um papo agradável, porque expressivo de lá, expressivo de cá, ele contava coisa, eu contava coisa, ele contava coisa, eu contava coisa, ele contava coisa, eu contava coisa. E aí, no final, ele me disse assim, lhe disseram que eu sou deficiente visual? E eu disse, não,
tá? O que é uma mentira, viu, seu Santa Rosa? Já tinham me dito, tá? Mas eu achei melhor naquele momento dizer que não, tá? Porque eu queria saber o que o senhor ia dizer depois, tá? Aí eu falei assim, não, mas o senhor vai para Gramado, não vai? Ele falou, vou. Eu falei, então, em Gramado, eu vou falar com o senhor. E hoje nos encontramos no corredor do café. Quando eu vi, ele foi fácil de ser reconhecido, porque ele já tinha sinalizado a questão visual. Eu cheguei correndo e falei, seu Santa Rosa, eu sou Mara Belau, eu conversei com o senhor, a consultora de comunicação. Ele falou, como é que vai a senhora? Eu falei, o papo foi muito bom. O que ele fez como bom expressivo? Ele imediatamente apresentou o rapaz que estava com ele, o Sérgio. Ele falou assim, este aqui é Sérgio, do sertão da Bahia, comedor de bode, tá? De carne de bode. Então, como um bom expressivo, toda comunicação tem uma história atrás, tem uma história. Então, é numa frase, em duas frases, que as pessoas deixam claro o que ela pensa. E foi maravilhoso, porque da minha conversa com ele, eu selecionei duas coisas que eu achei muito interessantes da opinião dele. A primeira é que ele falou assim, olha, o problema no sindicato é a falta de tempo e a falta de interesse, embora a informática esteja ajudando. E a vida do sindicato, as perseguições, a justiça de quem não compreende a greve multa o sindicato, as perseguições patronais, o trabalhador se sente ameaçado. E a preocupação com a segurança dele. E aí eu perguntei como é que ele gosta de negociar. E aí, mais uma vez, ele foi expressivo e me disse, quanto mais o patrão é difícil, mais eu gosto de negociar. Quer dizer, ele vive de desafios, que é a vida do expressivo. Então, foi um papo muito interessante, onde, nos mínimos exemplos, as pessoas se mostram. Eu conversei com o senhor Edinaldo, do Senalba do Rio Grande do Norte. Está aí? Como vai, senhora? Ah, prazer, nós conversamos isso. Então, ainda não tinha oportunidade de ter falado com o senhor, tá? Mas eu conversei com ele e ele fez uma reflexão tão interessante e inesperada para mim, porque ele disse o seguinte, mudou muito a comunicação com o sindicato, o apoio que o governo está dando ao sistema, o próprio ministro do Trabalho tem contribuído pessoalmente para conseguirmos bons avanços. Reconhecer isso e verbalizar é uma coisa importantíssima, porque isso significa que eu estou atualizando a minha mente, a minha ação. Eu não sou mais aquele sindicalista que está na greve do ABC em cima do palanque. Foi muito interessante, porque eu vi o senhor muito moderno, seu Edinaldo. Eu vi o senhor muito atualizado na sua comunicação, em como o senhor estava trazendo o que o senhor percebia no sindicato, tá? E, ao mesmo tempo, ele fez uma meia-culpa e uma consideração, dizendo para mim o seguinte, o meu principal desafio de comunicação, eu acho que hoje são os Senalbas. Os Senalbas não se comunicam bem. As dificuldades na união entre os próprios Senalbas. Quer dizer, é um meia-culpa, é dizer, olha, eu tenho problemas dentro de casa. Não é só com a entidade patronal, eu tenho problema com os meus iguais. E foi uma conversa muito verdadeira, muito transparente, em quem não está trazendo uma imagem ou cumprindo um papel, mas quem realmente está preocupado com aquilo que está acontecendo. Gostei muito, eu gostei muito de todas as conversas, gostei muito de todas as conversas. E ele quer negociar como? Quando os patrões abrem ao diálogo. Quer dizer, não adianta eu querer negociar se o outro não quer dialogar. Tá? Então, aqui nós temos uma pessoa que se mostrou de um modo diferente. Falei com o senhor Luiz Carlos, que hoje se veio apresentar comigo, tá? E que é de São Paulo, né, meu conterrâneo, e que me falou o seguinte, que o problema do que São Paulo hoje, tá, tem que se conscientizar sobre a formação da Federação dos Trabalhadores, né, e que o Rio Grande do Sul era um exemplo para São Paulo e para outros estados por causa da mobilização que tinha atingido e a forma como estava lidando com a situação. E o que ele revelou para mim, porque eu sabia pela voz dele que era um sênior, né? Um senhor jovem há muito tempo, né? Como disse o ministro hoje de manhã, que há pessoas mais jovens e menos jovens. Então, hoje, plagiando o ministro, eu percebi pelo tipo de voz que já era um senhor jovem há muitos e muitos anos, né? E o que ele me disse, falou assim, olha, a transformação é maravilhosa, a internet é tudo, deu agilidade, deu presença e deu resposta imediata. O sindicato ganhou em termos de feedback em relação ao trabalhador. Hoje não há mais bloqueio, hoje eu falo com quem eu quero a qualquer hora do dia e da noite.
Quer dizer, isto é essencial. Essa perspectiva de eu saber que eu tenho que comunicar com todo mundo o mais rapidamente possível. Tá? E foi muito interessante. Seu Adolfo está aí, do Tocantins? Seu Adolfo, eu não consegui falar com o senhor, né? Que coisa desesperadora. Aí estava viajando e voltava, e quando ligava eu não estava. Depois eu converso com o senhor, porque o senhor era uma das pessoas com quem eu tinha que ter conversado, e foi a única pessoa que eu não consegui conversar. E, finalmente, seu Edésio, de Mato Grosso. Seu Edésio está aqui? Não veio. Seu Edésio foi um papo muito interessante, porque seu Edésio falou, olha, o virtual é importante, mas se eu não for visitar um local de trabalho, se eu não for conversar com o trabalhador, não adianta o virtual. O virtual pode chegar depois, a internet pode chegar depois, mas eu tenho que chegar antes. Eu tenho que estar lá. Que é o resultado da pesquisa. E foi muito interessante, e agradeço a Daniele que me ajudou a entrar em contato com esses colegas para a gente poder entender. O segundo aspecto importante de uma comunicação bem-sucedida é o domínio das regras. Nós queremos pessoas que respeitem regras. Até mesmo nós, brasileiros, que somos avessos a regras, hoje ficamos preocupados quando as regras não são respeitadas. E por que as regras são importantes? Porque elas mostram a habilidade de aprender, mostram a educação e o cuidado com o outro. Uma comunicação bem-sucedida não viola regras. Quando eu violo regras, eu corro um risco muito grande, o risco de parecer despreparado. E quais são as principais regras que, violando, introduzem barreiras? São aquelas que introduzem barreiras verbais e corporais. Quais são as principais barreiras verbais? Palavras capazes de gerar antagonismo. Que palavra que gera antagonismo? Qualquer palavra de identidade regional, aquela baianada, a turcaiada, os carcamanos, a japonesada. Quer dizer, isso é crime inafiançável. Né? Erros de português, nomes insultuosos dito em tom amistoso, ou seu boa-vida, ou folgadão, vem aqui. Quer dizer, são palavras que geram antagonismos. Expressões que menosprezam a inteligência do ouvinte, como vocês estão me compreendendo? Vocês estão me entendendo? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Ou a pior de todas, né? Como é que eu vou simplificar para vocês? Quer dizer, a hora que eu digo como eu vou simplificar para vocês, estou chamando todo mundo de burro. Essas expressões que provocam antagonismos, elas têm que ser eliminadas do nosso vocabulário. Palavras muito familiares ou íntimas, quando não se é familiar. Minha querida, meu anjo, minha flor, ou fofa, né? Não, fofa tem que eliminar do vocabulário, tá? Rapazes e senhores, jamais se dirijam a uma senhora como fofa, tá? Porque fofa a mulher escuta gorda, tá? Não pode ser usado. Só bebê é fofo. Gente adulta não é fofa, tá? Palavras grosseiras e palavrões também são barreiras verbais. Barreiras corporais, gestos e posturas inadequados. Pessoa que conversa com a gente e não nos olha, não olha nos olhos, é uma barreira importante. Gente que olha para o teto, para o chão. Pessoas que, quando falam, tocam em si mesmo o tempo todo, ou ficam mexendo na roupa, ou ficam mexendo no cabelo. As pessoas que não respeitam o espaço do interlocutor. Né? Existe um espaço físico que é um espaço essencial de ser respeitado. Como você chama? Você? Não, você. Isso. Hércules, vem aqui um minutinho. O Hércules é meu voluntário agora aqui nesse momento. Tá? Então, pedi para o Hércules, você é voluntário, isso, muito obrigada. O Hércules parou aqui, olha isso aqui, põe a sua mão, por favor, no meu ombro, Hércules. O Hércules parou a exatamente 1 metro de distância, que é o que a gente faz quando a gente tem educação. A gente respeita o espaço do outro. O Hércules não parou assim, tá? Só por causa do marido. Né? Eu olhei. O Hércules parou a 1 metro de distância, e esse é terrível quando as pessoas não respeitam o espaço físico, quando as pessoas e quando ficam tocando na gente e cutucando. Obrigada, Hércules. Então, se as pessoas elas têm essa compreensão, elas compreendem o espaço físico, elas se posicionam, e esse respeito às regras é muito importante. Quando eu não respeito as regras, eu não mostro que eu sou confiável. Eu tenho que deixar claro que eu respeito as regras. E se eu vou desrespeitar alguma regra, eu tenho que anunciar. Então, hoje vieram 2 vezes dizer assim, doutora Amara, nós vamos atrasar 10 minutinhos. Doutora Amara, vamos fazer sua entrevista antes. Vamos puxar lá, vamos esperar 5 minutos, está montando a filmadora. Porque se eu não estou respeitando uma regra, eu tenho que anunciar.
Se eu vou falar um palavrão num determinado momento, porque é a palavra que mais cabe, eu tenho que dizer, vocês vão me pedir desculpa, eu vou pedir desculpa. Vocês vão me desculpar. Mas eu tenho que usar a única palavra que cabe nessa situação. Pá! Eu não posso simplesmente dizer um palavrão numa situação que não cabe. Porque mostra que eu não estou respeitando o interlocutor. O terceiro aspecto importante, eu já disse hoje, é a expressão de autoestima, porque nós queremos conversar com gente que tem sucesso. O que era ofensivo no passado era dizer que a pessoa era filho bastardo. Isso era uma grande ofensa. Hoje, dizer quem é filho bastardo, quem é filho legítimo, não tem mais impacto nenhum. Hoje, o que é mais ofensivo é virar e dizer, você é um perdedor. Quer dizer, a frase americana, you are a loser, você é um perdedor, é realmente a grande fase ofensiva. A autoestima é o sentimento que nós temos por nós mesmos, é um tripé baseado em autorrespeito, aceitação e confiança. O que é que eu respeito? Eu respeito a minha história, eu respeito de onde eu vim, eu respeito o que eu contribuí, qual foi a marca que eu deixei nas instituições, nas empresas e nos empregos que eu tive. Qual é a minha pegada? Este é o autorrespeito. O que é a autoaceitação? É aceitar as minhas limitações. Só posso fazer algumas coisas e não posso fazer tudo. E o que é autoconfiança? É a confiança de que aonde eu estava, eu dei 100% de mim mesma. Tá? Esses são os 3 pés deste tripé de autoestima, que são os indicadores de como eu me sinto usando frases positivas, mas sem se elogiar. Porque a hora que eu me elogio em público, fica muito parecido com o Luiz Seabra. É bonito? Não, não é bonito. É vaidoso demais. Agora, a hora que eu elogio o que o meu Senalba fez, o que a empresa fez, o que nós conseguimos como grupo, aí tem uma grande força. Então, eu quero mostrar para vocês, essa aqui é uma propaganda de uma empresa de soluções digitais. A empresa chama-se EDS, e é um trocadilho, Edsplane, o avião do Ed, como se fosse o Ed o nome da pessoa. E o que ele mostra é o seguinte, ele fala assim, essa empresa, ele fala assim, eu nasci para viver na altura. Esse avião está voando, o avião não está completo, mas eu estou trabalhando nisso, eu estou feliz, e a hora que isso acaba, eu pulo e saio para um outro desafio, que mostra realmente como é que a gente encara o nosso trabalho. Nós não vamos trabalhar quando está tudo pronto, está tudo completo, não precisa da gente. Se está tudo pronto, tudo perfeitinho, eu não tenho o que fazer. Olha que linda que é essa peça publicitária sobre uma empresa de solução digital. Quer dizer, eu acho que é muito difícil pensar em fazer uma propaganda de uma empresa de soluções digitais. Algumas pessoas gostam de subir montanhas. Eu gosto de construir aviões no ar. Eu cresci só para estar nessa altura. É fresquinho, é agradável, é desafiador. Você nunca sabe o que vai acontecer, o que vem pela janela. A situação, e essas pessoas que estão aqui, é por elas que eu venho trabalhar. Nós não estamos construindo um avião, nós estamos construindo um sonho. E quando nós terminamos o nosso trabalho, a nossa função, a gente pula fora e vai encarar um outro desafio. Num certo sentido, é isso que nós fazemos. Nós construímos o seu negócio enquanto você está correndo e trabalhando. Num certo sentido, é o que vocês fazem nos sindicatos. Vocês estão dando condição para o trabalhador enquanto ele está trabalhando. E nessa condição, às vezes, é na pior situação em que ele está trabalhando. Então, eu acho belíssimo quanto essa propaganda fala sobre como nós usamos o nosso trabalho. Né? E o quarto elemento de uma comunicação bem-sucedida é a atitude de resolução de problemas. É a pessoa mostrar-se como alguém que resolve problemas. Quais problemas? Todos. Mas se eu não criei o problema, espera um pouquinho, se você não criou o problema e alguém colocou o abacaxi ou um macaquinho no seu colo e você o recebeu, de alguma maneira você é responsável pela sua solução. E nós vamos ver isso em 2 exemplos. Quando eu tenho atitude de resolução de problema, eu tenho uma resposta proativa, eu tenho uma resposta reativa e eu trabalho com intuição e com fatos. Se eu trabalhar só com fatos, eu vou perder muito. E se eu trabalhar só com intuição,
eu fico na linha da adivinhação. A excelência é juntar as duas coisas, é juntar os fatos com a intuição. Este é um exemplo belíssimo de uma menina de 13 anos chamada Natalie Gilbert, que perdeu a voz, esqueceu o hino americano numa apresentação na frente de 60 mil pessoas num estádio de ginásio, um estádio de jogo de futebol americano. Ela esquece o hino, fica nervosa, treme, ela tem 13 anos, isso podia ter causado a ela um trauma profundo, e só não causou, porque o coach de um dos times sai correndo do outro lado da quadra, acalma a moça, põe a mão no ombro, começa a assoprar as palavras do hino, e ela sai cantando junto, e ele fica até o final. Ele não era pai dela, não era amigo dela, não a conhecia, não era a mãe, não era a professora de canto, nem o fonoaudiólogo da moça. Era simplesmente um líder verdadeiro, porque o líder verdadeiro ele é solidário. E pela solidariedade ele foi lá e resolveu o problema. Esse é um dos exemplos mais bonitos de atitude de resolução de problemas, e é um exemplo que me emociona todas as vezes que eu passo. Please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the stars like E agora ela esquece. E olha o nervoso. E as pessoas começam a vaiar, porque plateia é plateia. Ele apoia, assopra as palavras, põe a mão no ombro. E quando ele vê que ela está um pouco mais confortável, ele começa a chamar o auditório para cantar junto com ela e dar o apoio que ela precisava. E fica ao lado dela até o final do desafio, porque o líder não abandona, o líder é solidário. Abraça e sai de cena. É lindo ou não é lindo? É lindo, porque o verdadeiro líder é solidário. O problema dele era dele? Não, não era, mas ele recebeu o problema, ele viu, e ele não vai fazer nada? Então, agora, isso aqui aconteceu nos Estados Unidos. Eu quero que vocês me ajudem a compreender o que há de errado conosco, né? Meu estado, minha cidade, São Paulo. Vanusa, uma senhora de 60 e poucos anos. Assembleia de São Paulo. Tá? Não, Câmara dos Vereadores. Ela está em estado alterado de consciência. Se ela misturou remédio com bebida, não interessa o que aconteceu. O que interessa é que ela, apesar de ter o hino nacional à frente dela, com as palavras, não consegue ler, não consegue cantar, se atrapalha. E os nossos digníssimos parlamentares presentes não fazem nada. Ninguém sai correndo, leva uma cadeira e fala, senta, dona Vanusa, a senhora não está bem, dá um copo de água? E alguém continua tocando o hino. Eu não quero ser representado por essas pessoas. Essas pessoas não me representam. As pessoas que não saem para resolver o problema do outro não me representam. Eu não quero ser representado por essa gente. Isso me faz mal. A gente ri, claro, porque é risível, é terrível a situação. Gigante pela própria natureza, és bela.
belo, és forte, és risonho. E tenho pena do músico que ficou tentando acompanhar. Sim, teu formoso, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro. Não é só desafinado e com a letra errada, é tudo errado. E os parlamentares? Gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada. Ninguém achou estranho? Ninguém fez nada? Como assim? Tem algo muito errado, né? Ah, muito bem. Quem falou isso? Pode ser. Como o senhor chama? Alceu. Mas se eles não soubessem, não deveriam ter ela deixado nessa situação, é ou não é? Porque o que aconteceu na posse da diretoria do Senalba? Ia tocar o hino rio-grandense, do Senalba Rio Grande do Sul. E o que aconteceu? O hino não entrou. O hino fazia assim, e não entrou. E o que aconteceu? Romera levantou, puxou e vocês cantaram o hino porque não entrou o registro eletrônico. É verdade. É isso. Essa é a atitude de resolução de problema. Na posse. Exatamente. No dia da... E todo mundo cantou. Essa é a atitude esperada de resolução de problemas. Tá? Não é, essas pessoas não me representam. Eu não quero essas pessoas me representando, porque eu não sou assim. Tá? Eu não sou assim. O que é competência? A competência é a qualidade que alguém tem que os outros percebem. Eu não comprovo competência, eu não grudo diploma na parede, eu não mando currículo. O outro percebe se eu sou competente ou se eu não sou competente. E o que é essa competência comunicativa? É essa habilidade de se comunicar de forma consistente com as necessidades, capacidades, objetivos e expectativas do indivíduo e, ao mesmo tempo, satisfazer as suas próprias necessidades, capacidades, objetivos e expectativas. O homem é só a metade de si mesmo, a outra metade é a sua expressão. E essa frase diz o quanto é importante como nós nos mostramos para o outro, como nós nos exprimimos para o outro. O que é uma comunicação moderna? A comunicação moderna é o que a gente chama de comunicação SEG. A comunicação moderna é uma comunicação sucinta. Eu digo, pá, de uma vez, qual é a minha mensagem. Ela é específica, eu digo exatamente o que eu penso. E ela é generosa. Eu digo alguma coisa ao outro que o outro leva para casa e fala, que interessante. Então, uma boa comunicação, ela é breve, ela é característica e ela me dá alguma coisa. Então, agora eu vou fazer um exercício de treinamento de comunicação SEG com alguns voluntários, que eu vou escolher. Como o senhor chama? Stanley. Da onde o senhor é? Eu sou dos Estados Unidos. O senhor é dos Estados Unidos. Ótimo. Então, bom. O que é que... Onde eu estudei também. O que o senhor faz em seu trabalho? Bom, estou representando uma organização internacional no Brasil. Estou representando uma organização internacional no Brasil. Pá, sucinto. Faltou o específico, né? Porque eu não sei que organização é, que nada. Então, agora ele vai me responder sucinto e específico. Porque senão eu digo assim, eu conheci um senhor que representa uma organização internacional no Brasil. Mas eu não sei que organização é ou que não é. Agora ele vai me responder sucinto e específico. Senhor Sen, o que o senhor faz em seu trabalho? Bom, representa uma organização que tem uma estrutura tripartite de empregadores, trabalhadores e governos, chamada Organização Internacional do Trabalho. Sou responsável pela administração do escritório, responsável para supervisar as queixas sobre o sistema normativo do OIT, sou responsável também pela interlocução com os constituintes, empregadores e trabalhadores.
Então, agora, eu já sei de modo específico o que é que o Sr. Sam faz na OIT. Maravilha, já tenho grandes informações, já fiquei impressionada. Agora eu quero ficar mais impressionada ainda, porque ele vai acrescentar o elemento generoso. Uma coisa para me impactar e para eu chegar e falar assim, para o meu filho, porque o marido está aqui, então não posso falar com ele, ele já está vendo isso, né? Falar, Thomas, conheci um senhor americano, primeiro que tem um português excelente, que tem uma comunicação latina, que fala de modo expressivo, e não como os americanos geralmente falam, né? Assim, monocórdico, que fala de modo expressivo, que representa... E esta organização é importante, por quê? Então, agora ele vai me trazer o elemento generoso. Então, trazendo o elemento generoso na sua resposta, Sr. Sam, o que é que o senhor faz em seu trabalho? Bom, o que eu faço no meu trabalho é que realmente é negociação, administração e interagindo, né, com pessoas o tempo inteiro. Então, ele deixa claro para mim que estar no escritório não é só a solução, que ele interage, que ele traz a organização para dentro da interação. Esta é a comunicação moderna. Ela é sucinta, ela é específica e ela é generosa. Então, vou pegar mais um exemplo deste voluntário, que é o senhor Valdir, que é de Santa Rosa. Seu Valdir, do que mais o senhor se orgulha na vida? Me responda de modo sucinto, específico e generoso. O que mais me orgulha é ser gaúcho. Mas e o generoso? Eu preciso de uma coisinha a mais para levar para casa. Por quê? Porque eu vim de uma família humilde, trabalhadora do interior, fomos colonos, e isso dou razão e dou muita ênfase a isso. Okay. Agora sim, eu levo alguma coisa para casa. Tá? Então, essa é a comunicação moderna.